Circular. Definição: comunicação expedida para diversas unidades administrativas ou funcionários ao mesmo tempo. Então, estou numa divisão lá da administração pública e eu quero enviar para todas as pessoas relacionadas a essa divisão uma comunicação. O que eu mando? Eu mando uma circular. Tá? Então, a circular era para diversas unidades administrativas e funcionários ao mesmo tempo. É para atingir a todos ao mesmo tempo. É para comunicar, fazer um comunicado a todos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, está aqui. Quais as características de uma circular? Título e data, ementa quer dizer, aqueles elementos que vão ser tratados, o que nós queremos tratar. O vocativo, que é qual o elemento que eu vou falar, qual o pronome de tratamento que eu vou utilizar, o texto, o fecho e a assinatura. Isso aqui, moçada, você precisa sim memorizar para poder entender e verificar o que existe em cada um, embora não tenha caído tanto relativo a isso, mas se cair, você já sabe, tá? Vamos lá. A circular é uma comunicação oficial interna ou externa expedida para diversas unidades administrativas ou determinados funcionários. Essa é uma opção que não faz parte da estrutura de uma circular. O que é que não faz parte da estrutura da circular? Texto paragrafado? Tem? Tem. Destinatário? Tem? Claro que tem. Assunto? Óbvio. Como é que eu vou tratar sem assunto? Fecho de cortesia? Quer dizer, o fechamento? Tá? Sim. E cláusulas? Tem cláusulas? Não. Quem tem cláusulas são as leis, tem cláusulas. Né? Algum outro documento pode ter cláusula a mais, a circular não precisa ter cláusulas. Tudo bem? Não precisa ter cláusulas. É apenas uma comunicação. Beleza? Tranquilo? Moleza isso também. Vejam que nós estamos vendo os documentos, estamos fazendo os exercícios relativos a alguns deles, tá? É isso que você tem que fazer. Portanto, nós vamos preparar, depois disso aqui, o nosso banco de questão a respeito desse assunto para que você se habitue aí a fazer. Tudo bem? Bom, aqui um exemplo de circular que você vai receber aí na sua casa, vai dar uma lida, vai ter como isso como modelo para você já se ambientar, verificar como é que funciona. Bom, correio eletrônico. Esse é um documento oficial novo. Veja, oficial se ele atender a uma prerrogativa do selo, tá? Daquele selo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ó. Por ser de baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Tá? Agora, não existe uma padronização para você mandar o seu correio eletrônico, tá? Mas deve-se evitar linguagem que é incompatível. Então, eu sugiro, a sugestão que se faz, como não há uma padronização, é como se faz aí na maioria dos institutos, aí, ou na maioria das administrações públicas. Coloque uma linguagem, por exemplo, de ofício. Tá? A linguagem, o texto de ofício. Precisa colocar aquele, se você quiser colocar, tudo bem. Mas, não precisa, mas o texto de ofício, uma linguagem padrão, uma linguagem formal, para seguir o mesmo modelo dos outros, que é que você tem que usar a linguagem formal também. Tudo bem? Bom, agora o mais importante, ó. Nos termos da legislação em vigor, da legislação atual, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor de documento, é necessário existir certificação digital, um selo digital, tá? Certificação digital. Se não houver, você pode até mandar, mas ela não vale como documento. Tudo bem? Professor, por que você colocou isso? Tem alguma coisa a ver? Olha lá o CESP, ó. Para que correspondências oficiais enviadas por correio eletrônico sejam aceitas como documentos originais, é necessária certificação digital que ateste a identidade do remetente. Verdade? Verdade. Acabamos de falar sobre isso. Moçada, isso cai. Isso cai, vai por mim, isso cai. Então, você precisa saber as características de cada documento. Tá? Estudar, ver as características de cada documento. Agora, a prova de redação ou de comunicação oficial não é das mais complicadas. Tá? Não é das mais complicadas. Não é isso que vai tirar
a sua vaga, e não é isso que não vai fazer com que você seja aprovado. Tudo bem? Vamos lá, agora a declaração. Documento que comprova a existência ou não de um direito ou de um fato. A declaração é um documento que comprova ou não, tá, a existência de um direito ou de um fato qualquer. Tá aqui, ó, características. Tem título, identificação de quem escreve, mas isso é opcional. Você coloca ou não. Identificação da pessoa ou fato. Texto, local e data e assinatura. Vejam que alguns elementos são comuns a quase todos os documentos oficiais. Tá? Local e data e assinatura. Correio eletrônico, a assinatura é feita pela própria... Você pode conseguir, desde que você tenha a certificação do selo, você vai ter lá, nessa certificação, o número do seu IP. E isso vai fazer com que tudo que saia dali, que obviamente você vai ter senha, se não for invadido, aquele negócio todo, e aquilo lá vai servir como comprovação. Tá? Nos casos dos outros, a assinatura lá, né, tem que ser colocado. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Está aqui um exemplo de declaração também, que você vai ter aí, para que você veja como é que é feita essa declaração, uma vez que a gente não tem como fazer aqui. Tá? Bom, memorando. Olha, ultimamente nos concursos tem caído o bonito aqui, o danado do memorando, tá? É uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, por exemplo, nós estamos na Secretaria do Meio Ambiente. Aí eu tenho órgãos dentro da Secretaria do Meio Ambiente que querem se comunicar. Eles mandam o quê? Memorandos, tá? Que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Então, o memorando ele é uma comunicação entre órgãos da mesma instituição. Tá? Ou seja, órgãos de uma mesma unidade administrativa. Órgão da mesma secretaria, órgão do mesmo gabinete, órgãos diferentes ou elementos diferentes da mesma secretaria, do mesmo local. Tudo bem? Então, eu uso o bom e velho memorando. Padrão ofício. Tá? O padrão é o mesmo padrão do ofício. Por isso, tem essas características aqui. Identificação do documento e sua numeração, viu? Padrão ofício. Data, remetente e destinatário. O remetente é opcional, tá? Mas você é de bom tom para que a pessoa saiba de onde está vindo, né? O texto, o fecho e a assinatura. Vejam que alguns elementos são essenciais. Portanto, isso não é uma dificuldade para a sua prova. Beleza? E aqui uma questão também do CESP. Presta atenção. Para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando, expediente cuja tramitação apresenta como principais características a rapidez e a simplicidade. Beleza? Beleza. Correto. Tá? Certíssimo. Beleza? Tranquilo? Ok. Vamos à luta, então. Próximo passo. Vamos lá. Ó, são características de um memorando, exceto, veja lá, deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade, acabamos de falar. De procedimentos burocráticos. Burocráticos vai tratar de elementos que só a instituição sabe referente a determinados assuntos. Por isso que é burocrático. Não coloque a palavra burocrático como uma coisa ruim só, né? Pode ser despachado no próprio documento. Tem como objetivo principal a morosidade. Pode ter caráter meramente administrativo, pode ser empregado para exposição de projetos. Tudo isso aí menos o quê? Aqui, é só eu olhar aqui em cima. Deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade e tem como objetivo principal a morosidade? Claro que não, tá? Claro que não. Alternativa C. Tá? São características de um memorando menos ser moroso, ser devagar. Tá? O memorando tem a característica de ser uma comunicação rápida. Tá? Rapidez. Olha aqui. Modalidade de comunicação entre unidades administrativas do mesmo, que podem estar hierarquicamente em níveis diferentes, portanto, trata-se de uma forma de comunicação eminentemente interna. Tá? Você vai mandar uma comunicação de um órgão que você trabalha, que é postos diferentes, você quer que ela chegue devagar ou quer que ela chegue rápido?
É óbvio, é rápido. Toda a comunicação tem a perspectiva de chegar rápido, mesmo tratando de assuntos específicos. Tá? Então, letra C, essa daqui. Beleza? Está aqui um exemplo de memorando que você também vai pegar e vai na sua casa verificar como é que é. Tá? Tá aqui. Bom, agora a ata. O que é a ata? Ó, resumo de decisões, acontecimentos de uma reunião, circunstância com determinado objetivo. Então, aquela reunião de condomínio, reunião de gabinete, em que você quer que todas as pessoas estejam cientes sobre o que aconteceu e todos os acontecimentos sejam registrados. Então, você faz uma ata. Tá? Então, a ata é um resumo de decisões e acontecimentos de uma reunião ou circunstância com determinado objetivo. Tá? Costuma haver um livro que você coloca, chamado livro de ata, onde é lavrada a ata. E após se lavrar a ata por uma pessoa da própria reunião, naquele momento, isso pode ser digitado depois, mas as pessoas devem, naquele momento, estar cientes do que foi escrito e assinar. Tudo bem? Essa é a ata, tranquilo, beleza. Então lá, em caso de erros, são realizados imediatamente na sequência após a expressão digo. Então, a pessoa errou, ela falou assim, então o presidente disse que a galinha, digo, a pata, né, não é a galinha, é a pata. Então, ela coloca logo na frente do erro digo e segue para que não haja interrupção, para que não haja problema depois. A ata é um documento que pode haver erro, mas esse erro faz parte, porque ela é feita no momento, sem a perspectiva da máquina, etc., então você pode ocorrer erro. Tá? Normalmente, pessoas experientes já não têm mais a perspectiva de errar quando faz uma ata. Característica. Título e numeração do departamento quando digitada. Ementa, opcional. A ementa é opcional. O que vai ser tratado é opcional. Identificação do tempo, lugar, participantes. Então, normalmente se começa assim. Aos 22 dias do mês de setembro de 2013. Ocorreu nessa, entendeu? Começa assim, tem a data, tem o tempo, tudo para deixar bem marcado o que aconteceu. O assunto a ser tratado, declaração de quem lavrou a ata, essa ata foi lavrada pelo fulano de tal, presente na reunião, e as assinaturas logo abaixo do texto. Tá? Bom, tá aqui. Olha só. É documento de valor jurídico. O que é de valor jurídico? Tem valor, sim, para qualquer ação que possa ser tomada em relação a ela. No resumo fiel dos fatos, então você resume ali o que aconteceu, tá? Lembrando sempre aqui, ó, que é um resumo de decisões, tá? Dos fatos, ocorrências ou decisões de sessões, reuniões ou assembleias. Essa é a definição de quê? A nossa boa e velha ata, tá? Beleza? Tranquilos? Ok. Então, vamos lá. Vamos para frente, olha. Está aqui o exemplo de uma ata, que você também vai ter aí, para você verificar em loco como é que funciona, como é que é a ata, o que se coloca e tal. Beleza? Bom, e o atestado? Esse é muito conhecido. Principalmente quando alguém está trabalhando e está com um pequeno problema de desarranjo intestinal e não vai trabalhar. Vai ao médico e pede a ele um atestado. O que é? Documento em que se comprova fato ou situação, ou mesmo existência de certa obrigação ou situação de direito. Eu tenho direito a faltar, não sou obrigado a trabalhar doente. Então, para eu comprovar que eu estou doente, eu vou ao médico e o médico me dá um atestado. Tá? Isso aí é tranquilo, acho que não tem problema nenhum. O que tem o atestado? Título, texto, identificação de quem redige o objetivo da comunicação, a identificação do interessado, a exposição do que se atesta, local e data e a assinatura. Tá? Esse aí é de praxe, todo mundo conhece esse documento. Beleza? Está aí um exemplo de atestado também, que nós colocamos para você. Requerimento. O que é um requerimento? Documento pelo qual o interessado solicita ao poder público algo a que se julga com direito ou para se defender de ato que o prejudique. Então, olha só. Documento pelo qual o interessado solicita ao poder público, tá? Então, o poder público solicita a outro poder público algo que se julga com direito
ou para se defender de ato que o prejudique. Pode ser aí, tá? Abrindo uma exceção, de particular do cidadão para o poder público, ao invés de ser do poder público para o cidadão. Tá? Esse é o famoso bom e velho requerimento. Características, olha aqui. Vocativo, a forma de tratamento que nós já vimos lá atrás, para quem se destina, etc., quem que você vai colocar, a forma de tratamento. Não se pode usar o nome da pessoa ou alguma outra forma de saudação. Tá? Então, o vocativo é forma de tratamento, cargo e órgão a que se dirige, tá? Mas não o nome da pessoa, tá certo? É comum deixar entre o vocativo e o texto 7 a 10 espaços, isso aí você vai ver depois, isso aí não é pedido nos concursos, graças a Deus, a questão mais formal, tá? Bom, texto com a identificação do requerente, tá? Aí é nome, filiação, fala... Venho requerer, eu, fulano de tal, nascido no lugar tal, trabalho tal, documento tal, RG tal, tá? Você vai ter lá depois o seu exemplo para você colocar. Estado civil, profissão, residente, sendo funcionário do próprio órgão, apresentar apenas os dados de identificação interna, porque se você já é do próprio órgão, as pessoas te conhecem. Após a identificação, faça o pedido de forma clara e objetiva. Sempre é aquele negócio, clareza, objetividade e concisão que nós já falamos, tá? Então é isso. Para que serve? Você vai pegar aqui, ó, solicitar um direito ou alguma coisa para você se defender de alguma coisa que está te prejudicando, algum ato que está te prejudicando. Tudo bem? E o fecho? Pode empregar nesses termos, pede deferimento. Pede deferimento. Nesses termos, espera deferimento. O pede deferimento, deferir, que é pede despacho, pede que a pessoa realize o seu pedido, é mais utilizado. Tá bom? Beleza? Local e data e a assinatura. Essas são as características. Esse tem umas características um pouquinho mais longas, então é bom que você se atente um pouco melhor a eles. Tá? E aqui uma questão também relacionada ao requerimento. Ó, requerimento difere do aviso porque naquele situações ou fatos comunicados constam em arquivos da administração pública e podem ser requeridos por qualquer pessoa. Não tem nada a ver. Aviso é igual a ofício, só que o aviso é para chefe do presidente da República, chefe do gabinete, entendeu? Aqueles chefes lá que constam do aviso. Não tem nada a ver com requerimento, essa aqui é errada. Uma questão dessa não tem nem o que dizer, você não pode errar uma questão dessa, tá? Você tem que saber a diferença do aviso para o requerimento. Nós já vimos isso nas aulas, nos slides anteriores aqui, tá? Beleza? Tá errado. Outro, está aqui um exemplo de requerimento, tá? Que nós colocamos, é só você dar uma olhada, verificar lá com as características do requerimento, você vai verificar aqui que é tranquilo. Auto. O que é um auto? Documento que descreve detalhadamente determinado acontecimento e suas circunstâncias. Na redação oficial é a narração judicial ou administrativa, escrita por um escrivão. Tá? Então, um auto de ocorrência, uma ocorrência que aconteceu, quem faz? O escrivão. Ele faz um auto lá. Tá? Beleza? Esse quase não cai, o auto. Tá? Mas, se cair, já está aqui. Tá? Característica, título com numeração, constar o desenrolar dos acontecimentos. Então, o escrivão, quando ele vai fazendo um auto, né, um auto de apreensão, então, ele vai colocar lá o que aconteceu, piriri, para lá com todos os detalhes, por que foi apreendido. Tá? Mesmo assim, você pode fazer um auto de apreensão de veículo, você vai colocar lá. Apreensão de pessoa, vai colocar lá. Tá? Esse é um documento usado no judiciário. Tudo bem? Então, tá aqui. Desenrolar, nome do autuado, motivo da autuação, indicação da penalidade, prazo para apresentação da defesa. Data, local e data em que foi lavrado o ato e a assinatura do responsável pela autuação. Tudo bem? Está aqui um exemplo de auto também que nós colocamos. Mensagem. E aí? O que é uma mensagem? Você já ouviu falar? O presidente da República ou a presidenta da República enviou mensagem ao Congresso Nacional, entendeu? É a mensagem.
é uma comunicação oficial entre poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário. Um poder manda uma mensagem para o outro poder. A mensagem é só nestas circunstâncias. Tudo bem? É a famosa mensagem. Olha lá. Algumas vezes o executivo acaba por fazer uso dessa comunicação com os ministros, governadores e até mesmo com o povo. É o documento pelo qual o executivo propõe medidas, presta contas e apresenta relatórios. Algumas vezes, tá? Mas o objetivo principal é você fazer a mensagem ou enviar a mensagem entre os poderes, tá? Então, não seria de bom tom mandar enviar uma mensagem para o povo. Tá certo? Agora, como é da presidente da República para o povo ou para os governadores, eles colocam isso como mensagem também, tá? Aí seria mais uma comunicação, etc. Bom, características. Título com numeração, vocativo, o texto, data, assinatura, tá? E o presidente da República não precisa assinar, porque só tem ele. Então, colocar o presidente da República, mas normalmente o presidente assina também, tá? Mas não é necessário. Beleza? Tá aqui. Mais uma questão relativa a isso. Ó. A comunicação de veto a projeto de lei pelo presidente da República ao presidente do Senado Federal deve ser realizado por meio de mensagem. Sim ou não? Vamos dar uma olhadinha aqui e verificar. Ó. Comunicação oficial entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Certo? Então, vamos lá. A comunicação de veto a projeto de lei pelo presidente da República. Então, o presidente está mandando a quem? Para o presidente do Senado Federal. Deve ser realizado por meio de mensagem. Sim? Claro. Certo. Tá? Beleza. Correto. É o Poder Executivo mandando para o Poder Legislativo. Tá? Tranquilo? Beleza? Ok. Vamos lá. Está aqui uma mensagem, ó. Tá um exemplo de mensagem também, que você vai observar e vai verificar, contrastar com o que foi colocado lá na questão teórica. Beleza? Bom, e o parecer? Parecer, manifestação de órgãos especializados sobre assuntos submetidos à sua consideração. Indica a solução ou razões e fundamentos necessários à decisão a ser tomada pela autoridade competente. Pode ser enunciativo, opinativo ou normativo. Então, presta atenção. Manifestação de órgão especializado sobre assuntos submetidos à sua consideração. Então, eu peço, por exemplo, eu sou de um determinado órgão público e tenho em minhas mãos um caso que eu não compreendo, porque não é da minha alçada. Então, o que eu faço? Eu peço um parecer de uma outra instituição sobre aquilo, porque essa instituição é especializada naquilo. Ela vai emitir um parecer sobre aquilo que eu solicitei. Então, eu emito uma solicitação para um órgão e recebo um parecer desse órgão a respeito daquilo que eu solicitei. Entendeu? Então, é manifestação de órgão especializado em determinado assunto, submetido à sua consideração. Tá? Tranquilo? Então, assim, parecer é alguém que é especializado e vai emitir uma opinião sobre aquilo que eu não domino, sobre um assunto que eu não domino. Tá? Características. Título com numeração em referência ao órgão. É padrão ofício. Número do processo, sigla do órgão. Solicitou o parecer. Ementa. A ementa aqui é obrigatório. A ementa é quais são os elementos que constam que eu estou pedindo. Texto, fecho. Tá? Local e data e assinatura. Tá certo? Essas são as características do meu padrão ofício. Do meu parecer, tá? E aí, olha, uma questão aqui também do CESP, presta atenção. Por representar uma opinião especializada ou oficial, um parecer constitui um documento de caráter coletivo. Gente, não é de caráter coletivo. Não é de caráter coletivo. Tá? É um órgão especializado, em que uma comissão ou um grupo de parecistas emitem decisão fundamentada em relação a determinado questionamento. Não. É um órgão específico que é
especializado numa determinada coisa que vai me emitir um parecer, tá? Então, olhem aqui, para não ter problema. Vê que isso aqui confunde, tá? Então, olha só. Tá aqui, ó. Manifestação de órgãos especializados sobre assuntos submetidos à sua consideração, tá? Então, não representar uma opinião especializada e oficial, um parecer constitui um documento de caráter coletivo. Não é de caráter coletivo, tá certo? Em que uma comissão ou um grupo de parecistas, não. É um especialista, tá? No máximo 2 especialistas que vai dar o seu parecer. Por quê? Porque eles podem ter opiniões diferentes. Eu posso até pegar pareceres de pessoas diferentes para, se tiver opiniões diferentes, eu contrastar. Mas eu peço, não é de caráter coletivo, não é várias pessoas que vão lá para fazer. Não é esse o objetivo. Tudo bem? Então, esse aqui está errado. Ok, gente? Beleza? Seguindo então, moçada, vamos lá. Está aqui mais um modelo de parecer, tá? Que você já tem aí. Agora, o relatório. Ó, definição é a exposição circunstanciada de atividades levadas ao termo por funcionários no desempenho das funções do cargo que exerce, ou por ordem de autoridade superior. Ou seja, é você colocar em ordem aquilo que foi feito, tá? É você relatar, é você contar em ordem aquilo que foi feito por você. Então, é exposição circunstanciada de atividade. Expor o que você fez, a das atividades que você fez, isso se o seu chefe pedir, ou se for uma praxe do seu ofício, tá bom? Olha lá, é geralmente feito para expor situações de serviço, resultados de exame, eventos ocorridos em relação a planejamento, prestação de contas ao término de exercício, etc. Tá? Então, o relatório serve para isso, para diversos fins em que você vai relatar uma determinada situação ou um determinado serviço que você prestou, tá, a determinado órgão. Tá? Isso por exigência do seu chefe ou por exigência do próprio cargo. Tá? Característico, olha, título, assunto e vocativo só. Tá? E o relato, obviamente que deve ter aí. Bom, o texto é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Presta atenção. Ó, esse é um elemento fundamental. Conclusão. Tá? Isso é pedido aí nas questões. Então, na introdução se enuncia o propósito do relatório, no desenvolvimento do corpo do relatório, o próprio relatório, a exposição detalhada dos fatos e, na conclusão, o resultado ou síntese do trabalho, bem como a recomendação de providências cabíveis, se houver. Tudo bem? Então, esse é a estrutura. Agora, olha só o que é pedido nos relatórios. Tá? Depois, obviamente, tem o fecho, local e data e assinatura. Isso é de praxe nos documentos oficiais, nas relações oficiais. Tá? Bom, olha só. Presta atenção nesse texto, que é o texto de uma questão envolvendo a questão aí do relatório. Presta atenção. A conclusão. À luz do contrato, há previsões de aplicabilidade de multa somente para os casos em que a empresa contratada não prestar o atendimento no prazo estipulado, isto é, em situações em que houve necessidade de intervenção. Durante a atividade de manutenção das máquinas, não ocorreram inoperâncias dos equipamentos a referir à empresa. Portanto, não há razões para que a empresa seja apenada, sofra punição. Tá? Então, esse é um texto. Agora, olha o que perguntou. O trecho acima poderia fazer parte de um relatório por ser este um tipo de documento que deve apresentar sempre uma conclusão? Certo ou errado? Vamos ver lá? Vamos ver aqui? Então, olha lá. Quais os elementos compatíveis com o relatório? Ó, o texto composto de introdução, desenvolvimento e conclusão são elementos que são obrigatórios para um relatório. Tá? Então, portanto, essa questão, ó, o trecho acima, que é a parte da conclusão, poderia fazer parte de um relatório por ser este um tipo de documento que deve apresentar sempre uma conclusão. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo.
Tudo bem? E agora, moçada, olha esta questão aqui, para nós terminarmos esse nosso assunto da redação oficial. Olha essa questão aqui e veja se você consegue ou não matar uma questão dessa, que também foi alvo de um concurso recente aqui, ó. Diferentes formas de documentos são produzidas e recebidas nas instituições. Uma forma de documento que, antes da sua feição definitiva, apresenta texto possível de modificação, aqui está junto, mas é separado, de modificações diferente de formas de documentos, são reproduzidos e recebidos nas instituições. Uma forma de documento que, antes da sua feição definitiva, está em vermelho, apresenta texto passível de modificações é a carta? Antes da sua feição definitiva? Não. Minuta? Não. Cópia original ou rascunho? Claro que é o rascunho, tá? Como o próprio nome diz, rascunho é aquela parte que você faz e que você pode transformar, você pode modificar. Tudo bem? Então você viu que as questões relacionadas à correspondência oficial ou à redação oficial não são tão difíceis assim. São fáceis e nós vamos propor a você um conjunto de exercícios que, a partir dessa semana ainda, nós vamos colocar aí para que você faça no banco de dados, no banco de questões, desculpa. Tudo bem? Um abraço, moçada. Até a próxima. E olha, a sua dedicação vale a pena, tá? Você se dedicar vale a pena sempre, tá? Lembrando sempre que desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar. É você acreditar no seu potencial e nós acreditamos em você. Um abraço, até a próxima.